O milionário leva o filho para uma reunião importante, sem saber que o destino o esperava na diretoria. Quando ele a vê, o mundo parece parar de girar. Ela era a mulher que ele jamais conseguiu esquecer. Por favor, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar essa história tão especial. Rafael Mendes acordou às 5h40 da manhã, como sempre. O despertador nem chegou a tocar. Seu corpo já conhecia aquela rotina de cor, gravada nos ossos depois de tantos anos, repetindo os mesmos gestos, os mesmos horários, a mesma sequência de ações que transformavam o caos da vida em algo minimamente controlável. Levantou sem hesitar, caminhou até o banheiro, abriu o chuveiro e deixou a água fria cair sobre o corpo ainda sonolento. Não era masoquismo, era disciplina. Uma forma de acordar rápido, de não dar espaço para pensamentos desnecessários, para lembranças que insistiam em bater à porta da consciência todas as manhãs. Enxugou-se em silêncio, vestiu o terno cinza que já estava separado no cabide desde a noite anterior, ajeitou a gravata azul marinho e desceu as escadas largas da casa em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, onde morava desde que se casara com Juliana. A casa era grande demais para 2 pessoas. Sempre fora. Mas Juliana gostava daquele espaço, daqueles cômodos amplos, da luz que entrava pelas janelas enormes de manhã. Então, ele comprou. Fez o que sempre fazia. Resolveu o problema, atendeu ao pedido, garantiu o conforto. Depois que ela partiu, deixada pela vida de forma abrupta e cruel, Rafael pensou em vender o imóvel. Pensou, mas não fez. Lucas ainda era pequeno demais para entender uma mudança tão drástica. E talvez, no fundo, Rafael também não estivesse pronto para apagar mais um vestígio dela. Preparou o café da manhã em piloto, automático. Pão francês torrado, manteiga, suco de laranja espremido na hora, ovos mexidos, tudo feito com precisão quase cirúrgica. Não era um homem que gostava de cozinhar, mas aprendera. Teve que aprender. Quando Juliana adoeceu, ele assumiu funções que antes pareciam invisíveis: comida, roupa, limpeza, cuidados. No início contratou ajuda, mas percebeu que certas coisas precisavam do toque pessoal. Especialmente quando Lucas começou a perguntar pela mãe todas as noites, com aqueles olhos arregalados e confusos, sem compreender por que ela não voltava mais para casa. Rafael nunca soube explicar direito. Usava palavras como viagem, descanso, um lugar melhor. Frases que amenizavam a dor, mas não preenchiam o vazio. Lucas parou de perguntar com o tempo. Não porque entendeu, mas porque percebeu que as respostas do pai vinham sempre acompanhadas de um silêncio pesado, de um olhar distante, de uma tristeza que o menino não sabia nomear, mas sentia na pele. Subiu as escadas novamente e entrou no quarto do filho. Lucas dormia de bruços, o rosto afundado no travesseiro, os cabelos escuros bagunçados. Rafael sentou na beirada da cama e tocou o ombro do garoto com delicadeza. "Lucas, filho, hora de acordar." O menino resmungou, virou o rosto para o lado oposto e puxou o cobertor até o queixo. "Vamos, campeão. Hoje é seu primeiro dia na escola nova. Lembra?" Lucas abriu os olhos devagar, piscou algumas vezes e olhou para o pai com aquela expressão sonolenta e confusa de quem ainda não decidiu se está realmente acordado ou se pode voltar a dormir. "Já, pai? Que horas são?" 6h30. "Temos que sair daqui a 1 hora. Levanta, toma banho, vem comer. Deixei tudo pronto." Lucas suspirou fundo, como se carregar o peso do mundo, e se levantou arrastando os pés até o banheiro. Rafael desceu de novo, terminou de arrumar a cozinha, conferiu a pasta de documentos que precisava levar para a reunião da manhã e olhou o relógio. Pontualidade era sagrada. Sempre fora, mesmo antes de Juliana, mesmo antes de tudo desmoronar e ele precisar se reerguer sozinho. Ele trabalhava como diretor financeiro de uma das maiores incorporadoras imobiliárias de São Paulo. Números, planilhas, projeções, investimentos. Um universo frio, lógico, previsível, onde não havia espaço para emoções descontroladas ou decisões impulsivas. Era exatamente o tipo de ambiente que Rafael dominava.
Ele sempre soube lidar com problemas que tinham soluções claras. Era com os outros, os que não tinham resposta, que ele se perdia. Lucas desceu vestido com o uniforme novo da escola, calça azul marinho, camisa branca, tênis preto. Ele parecia menor do que realmente era, mais frágil. Rafael sentia uma pontada no peito toda vez que olhava para o filho e via nos traços dele a presença de Juliana. Os olhos castanhos, o sorriso tímido, a forma como mordia o lábio quando estava nervoso. Tá com fome? Um pouco. Senta aí, vou esquentar tudo. Lucas obedeceu e começou a comer em silêncio. Rafael observava de longe, apoiado no balcão da cozinha, segurando a xícara de café entre as mãos. Gostaria de saber o que dizer. Gostaria de perguntar se o menino estava animado, assustado, ansioso, mas não sabia como iniciar aquele tipo de conversa. Sempre fora assim. Desde que Juliana se foi. Ele amava o filho com uma intensidade que doía, mas não conseguia transformar aquele amor em palavras, em gestos, em presença. Terminou? Lucas acenou com a cabeça. Então vamos. Não podemos nos atrasar. Os dois entraram no carro, um sedã preto impecável, e seguiram pela cidade ainda meio adormecida. O trânsito de São Paulo começava a engrossar, mas Rafael conhecia atalhos, sabia desviar dos pontos mais congestionados. Dirigia com a mesma precisão com que fazia tudo na vida, sem pressa, mas sem perder tempo. A escola ficava em um bairro tranquilo, arborizado, longe do caos do centro. Era uma instituição tradicional, com quase 50 anos de história, conhecida pela excelência acadêmica e pela estrutura impecável. Rafael escolhera aquele lugar depois de meses de pesquisa. Queria o melhor para Lucas. Sempre quis. Achava que, se não podia oferecer ao filho a presença emocional que ele merecia, ao menos podia garantir conforto, educação, oportunidades. Estacionou na frente do portão e desligou o motor. Lucas olhou para o prédio alto, de tijolos aparentes e janelas largas, e mordeu o lábio. Vai ficar tudo bem, Lucas. É uma escola boa. Você vai fazer amigos. E se ninguém gostar de mim? Rafael virou o rosto para o filho e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu que uma expressão mais suave atravessasse a máscara de controle que usava. Todo mundo vai gostar de você. Você é inteligente, educado. Só precisa ser você mesmo. Lucas não pareceu convencido, mas não discutiu. Os dois desceram do carro e caminharam até a recepção. Uma secretária simpática os recebeu, conferiu os documentos e os conduziu até o segundo andar, onde ficava a sala da diretoria. Rafael seguia alguns passos à frente de Lucas, como sempre, a postura ereta, o olhar fixo, as mãos nos bolsos da calça. Estava mentalmente preparado para mais uma reunião burocrática, dessas que ele fazia dormindo. Assinar papéis, ouvir instruções, concordar com o regulamento. Simples. Bateu na porta e esperou. Pode entrar, respondeu uma voz feminina do outro lado. Rafael girou a maçaneta e empurrou a porta. O que ele viu ao cruzar a soleira daquele escritório não foi uma educadora qualquer. Foi Marina. Marina Alves. A mulher que ele amara antes de Juliana. A mulher que desaparecera da vida dele sem avisos, sem explicações, deixando apenas um bilhete confuso e um vazio que ele levou anos para preencher. A mulher que, apesar de tudo, ainda ocupava um espaço silencioso dentro do peito dele. Um canto escondido, onde ele nunca permitiu que mais ninguém entrasse. Os dois se olharam e o tempo parou. Não foi uma parada poética, romântica. Foi uma parada violenta, brutal, como quando um carro freia de repente e os passageiros são jogados para frente. Rafael sentiu o ar sair dos pulmões. Marina abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela estava diferente. Mais velha, obviamente. Os cabelos antes longos agora cortados na altura dos ombros. Algumas rugas finas ao redor dos olhos. Mas era ela. Inconfundivelmente ela. Senhor Mendes, a voz dela saiu trêmula, mas ela se recompôs rápido. Rafael Mendes. Ele acenou, incapaz de falar. Lucas apareceu ao lado do pai, curioso, observando a mulher bonita atrás da mesa de madeira escura. Prazer,
Sou Marina Alves, diretora pedagógica da escola. Seja bem-vindo. E você deve ser o Lucas, não é? Lucas sorriu pela primeira vez desde que acordara. Sou eu. A senhora é a diretora? Sou sim, e pode me chamar só de Marina, tá bom? Rafael finalmente encontrou a voz, mas ela saiu rouca, inadequada. Não sabia que você trabalhava aqui. Marina desviou o olhar e apontou para as cadeiras à frente da mesa. Por favor, sentem-se. Vamos conversar sobre a adaptação do Lucas. A reunião, que deveria durar 15 minutos, se arrastou por quase 1 hora. Marina falava sobre o método pedagógico, sobre a rotina, sobre as atividades extracurriculares. Rafael ouvia sem ouvir. Ele estava preso em outro tempo, em outra versão de si mesmo, quando ainda acreditava em promessas, em futuros possíveis, em amores que não terminavam. Lucas, alheio à tensão invisível que preenchia a sala, fazia perguntas animadas. Queria saber se tinha quadra de futebol, se tinha biblioteca, se podia trazer lanche de casa. Marina respondia tudo com paciência, mas seus olhos voltavam de vez em quando para Rafael. E toda vez que isso acontecia, era como se uma corrente elétrica atravessasse o espaço entre eles. Nenhum dos dois conseguia sustentar o olhar por mais de 2 segundos. Era doloroso demais, insuportável. Quando a reunião terminou, Marina se levantou e estendeu a mão para Lucas. Vai ser um prazer te ter aqui, Lucas. Tenho certeza de que você vai adorar a escola. Obrigado, Marina. Ela olhou para Rafael hesitante. Se precisar de qualquer coisa, estou à disposição. Rafael apenas acenou, pegou a mão do filho e saiu da sala sem olhar para trás. Seus passos ecoavam pelo corredor vazio enquanto ele tentava controlar a respiração, reorganizar os pensamentos, voltar ao estado de funcionamento normal. Mas não conseguia. A presença de Marina havia desmoronado todas as barreiras que ele construíra ao longo dos anos. Era como se alguém tivesse aberto uma comporta, e agora tudo o que ele mantinha represado estivesse vazando, invadindo, ocupando espaços que deveriam estar fechados. Lucas puxou a mão do pai. Pai, você tá bem? Estou. Por que pergunta? Você tá muito quieto. Só estou pensando no trabalho, filho. Vem, vamos te deixar na sala de aula. Rafael conduziu Lucas até a sala do 3º ano e entregou o menino à professora, uma mulher de meia idade, simpática e acolhedora. Lucas entrou na sala, tímido no começo, mas logo um garoto loiro se aproximou e começou a conversar com ele. Rafael observou pela janela de vidro até ter certeza de que o filho estava bem. Depois voltou para o carro. Sentou no banco do motorista, fechou os olhos e encostou a cabeça no volante. Marina. Depois de todos aqueles anos, depois de tudo o que aconteceu, ela estava ali, viva, presente, real. Ele achou que nunca mais a veria. Achou que ela tivesse virado apenas uma lembrança distante, uma página virada. Mas não. Marina continuava sendo uma ferida aberta, e Rafael não tinha ideia de como lidar com isso. Dirigiu até o escritório em estado de piloto automático, cumprimentou os colegas com acenos vagos, trancou-se na sala e tentou se concentrar nos relatórios financeiros espalhados pela mesa. Mas as planilhas pareciam embaralhadas, os números não faziam sentido, as projeções se dissolviam diante dos olhos. Ele desistiu antes do meio-dia, avisou a secretária que trabalharia de casa e voltou para Pinheiros. A casa estava vazia, silenciosa. Rafael subiu até o quarto, tirou o paletó, afrouxou a gravata e sentou na beirada da cama. Olhou para a fotografia emoldurada na mesa de cabeceira. Ele e Juliana no dia do casamento. Ela sorria com aquela expressão doce, ingênua, confiante. Ele ao lado, sério como sempre, mas com o braço ao redor dos ombros dela, segurando como se temesse que ela fosse desaparecer a qualquer momento. E ela desapareceu. Não da forma que ele esperava, mas desapareceu. Rafael conheceu Juliana 2 anos depois que Marina partiu. Ela era tudo o que Marina não era. Previsível, estável, segura. Não havia mistérios, não havia surpresas. Ela deixava claro o que sentia, o que queria, o que esperava.
Rafael achou que era exatamente disso que precisava, de alguém que não fosse Marina. Casaram rápido. Tiveram Lucas logo em seguida. A vida seguia. Não era apaixonante, mas era funcional, e Rafael sempre priorizara a funcionalidade. Então Juliana adoeceu, e tudo desmoronou. Ele passou meses tentando salvar a esposa. Médicos, tratamentos, viagens para clínicas especializadas. Nada funcionou. No final, tudo o que restou foi o silêncio, o vazio, e um menino pequeno que perguntava pela mãe todas as noites. Rafael nunca se permitiu chorar, nem no dia em que Juliana partiu, nem nos meses que se seguiram. Ele simplesmente seguiu. Trabalho, Lucas, rotina, estrutura. Era o que sabia fazer. Era o que conseguia oferecer. Mas agora Marina estava de volta, e tudo o que ele havia enterrado voltava à superfície. O telefone tocou. Rafael atendeu sem olhar quem era. Alô? Rafael? Era a voz dela. Marina. Ele. Ficou em silêncio por alguns segundos, tentando decidir se desligava ou respondia. Como conseguiu meu número? Está na ficha de cadastro do Lucas. Eu sei que foi estranho hoje de manhã. Eu não sabia que você era o pai do aluno novo. Quando vi seu nome na lista, pensei que fosse coincidência. Não imaginei que realmente fosse você. Pois é, eu também não esperava te ver. Precisamos conversar, Rafael. Não sei se é uma boa ideia. Eu sei que não é. Mas acho que, depois de tanto tempo, a gente merece pelo menos uma explicação, não acha? Rafael respirou. Fundo. Não sei se quero explicações, Marina. Já passou muito tempo. Eu sei, mas ainda assim... Você não quer saber por que eu fui embora? Ele fechou os olhos. Claro que queria. Queria desde o dia em que leu aquele bilhete ridículo, vago, que não explicava nada. Mas admitir isso era admitir que Marina ainda importava. E Rafael não tinha certeza se estava pronto para isso. Vou pensar. Tudo bem. Eu entendo. Mas se mudar de ideia, me liga. Por favor. Ela desligou antes que ele pudesse responder. Rafael ficou olhando para o telefone na mão, como se ele fosse um objeto estranho, alienígena, que não pertencia àquele universo. Depois jogou o aparelho na cama e desceu para a cozinha. Preparou café, mesmo sabendo que já havia tomado 3 xícaras durante o dia. Precisava fazer alguma coisa. Precisava ocupar as mãos, a mente, qualquer coisa que o impedisse de pensar em Marina no passado, em tudo o que poderia ter sido e não foi. Às 5 da tarde, foi buscar Lucas na escola. O menino saiu correndo, animado, falando sem parar sobre o novo amigo que fizera. Pai, ele é muito legal. Chama Pedro. A gente jogou bola no recreio e ele me emprestou o lanche dele porque eu esqueci o meu. E sabe o que é mais legal? Ele disse que a irmã dele é a diretora, a Marina. Você viu, pai? A Marina é irmã do Pedro. Rafael quase bateu o carro. Irmã. Marina criava o irmão. Então era por isso. Era por isso que ela sumira. Porque os pais dela... Ele não conseguiu terminar o pensamento. Lucas continuava falando, alheio ao turbilhão que se formava na cabeça do pai. E o Pedro disse que a gente pode ir na casa dele um dia. Ele tem videogame novo. Pode, pai? A gente pode ir? Rafael engoliu em seco. A gente vê isso depois, tá bom? Mas você promete que a gente vai? Prometo. E ele prometeu, porque era o que sempre fazia. Prometer, resolver, garantir, mesmo quando não tinha ideia de como cumprir. Quando chegaram em casa, Lucas subiu correndo para o quarto, ainda falando sobre o tal Pedro. Rafael ficou parado no meio da sala, olhando para o nada. Marina criava o irmão sozinha. Isso explicava muita coisa, mas não explicava tudo, porque ela não contou. Porque simplesmente foi embora, deixando apenas um bilhete. Porque achou que ele não entenderia, que não ajudaria. Ele subiu até o quarto, abriu a gaveta da mesa de cabeceira e procurou entre papéis antigos até encontrar o que buscava. O bilhete. Amarelado pelo tempo, dobrado em 4, guardado ali há mais de uma década. Abriu com cuidado e leu as palavras que conhecia de cor. Rafael, preciso ir embora. Não é culpa sua. É só que...
A vida às vezes pede coisas que a gente não está preparado para dar. Me perdoa, Marina. Ele leu e releu aquelas frases vagas, insuficientes, que nunca explicaram nada. Mas agora, com a informação nova, elas começavam a fazer um sentido doloroso. Marina precisou escolher entre ele e o irmão. E ela escolheu o irmão. Rafael não conseguia culpá-la, mas doía. Doía saber que ela não confiou nele o suficiente para pedir ajuda. Guardou o bilhete de volta e desceu para preparar o jantar. Lucas apareceu na cozinha, animado, e os dois comeram juntos enquanto o menino contava mais detalhes sobre o dia na escola. Rafael ouvia, acenava, fingia prestar atenção, mas sua mente estava em outro lugar. Estava naquela sala de diretoria, olhando para Marina, tentando decifrar o que aquele reencontro significava. Depois que Lucas dormiu, Rafael ficou sozinho na sala, olhando pela janela para as luzes da cidade. O telefone estava ao lado, sobre a mesa de centro. Ele olhou para o aparelho por longos minutos, debatendo consigo mesmo. Depois, antes que pudesse mudar de ideia, pegou o telefone e digitou o número que Marina havia deixado registrado. Ela atendeu no segundo toque. Rafael, sou eu. Mudou de ideia? Mudei. A gente precisa conversar. Mas não agora. Não ainda. Preciso processar tudo isso. Eu entendo. Quando você quiser, eu estarei aqui. Marina? Sim. Por que você não me contou? Sobre seu irmão. Sobre seus pais. Por que simplesmente foi embora? Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Porque eu achei que era o certo, Rafael. Achei que você merecia alguém melhor. Alguém que não viesse acompanhada de problemas, de responsabilidades. Você tinha toda uma vida pela frente. Eu não queria te prender. Você não me deu escolha, Marina. Simplesmente decidiu por mim. Eu sei. E me arrependo todos os dias. Rafael sentiu um nó na garganta. A gente conversa melhor outro dia. Agora preciso desligar. Tudo bem. Boa noite, Rafael. Boa noite. Ele desligou e ficou olhando para o telefone na mão. O passado havia voltado. E dessa vez Rafael não tinha certeza se conseguiria ignorá-lo. Foi dormir tarde, mas acordou no horário de sempre. 5h40 da manhã. Rotina, estrutura, controle. Era o que o mantinha de pé. Era o que sempre o mantivera. E agora, mais do que nunca, ele precisava disso, porque pela primeira vez em anos, Rafael sentia que estava prestes a perder o controle, e ele não fazia ideia do que viria depois. As semanas seguintes foram uma montanha-russa silenciosa. Rafael acordava todos os dias no mesmo horário, seguia a mesma rotina, mas algo havia mudado. Não era algo visível, não era algo que ele pudesse apontar e nomear. Era uma sensação constante de desconforto, como se estivesse usando uma roupa do tamanho errado. A presença de Marina na vida dele, mesmo que apenas como diretora da escola de Lucas, mexia com estruturas que ele acreditava terem sido consolidadas há muito tempo. Lucas, por outro lado, florescia. O menino que antes era quieto, retraído, quase invisível, começou a ganhar vida. Falava sem parar sobre Pedro, o amigo novo. Os dois eram inseparáveis. Na hora do recreio jogavam futebol. Na hora do lanche, dividiam o que traziam de casa. Nas aulas, sentavam um ao lado do outro. A professora até comentou com Rafael durante uma reunião rápida no corredor que era lindo ver como aqueles dois haviam se conectado tão rapidamente. Rafael sorriu, agradeceu, mas por dentro sentia uma pontada de culpa. Ele nunca conseguira dar aquilo ao filho, aquela leveza, aquela espontaneidade. Lucas sempre fora um menino sério, maduro demais para a idade, como se carregasse um peso invisível que não devia carregar. E Rafael sabia que parte daquela seriedade vinha dele, da forma como criara o menino, da ausência de Juliana, da falta de afeto que ele, mesmo amando profundamente, não conseguia demonstrar. Uma tarde, na saída da escola, Lucas veio correndo até o carro com Pedro ao lado. Pai, o Pedro perguntou se a gente pode ir na casa dele no sábado. Pode? Por favor? Rafael olhou para o garoto loiro,
de olhos azuis e sorriso largo. Era impossível dizer não. Claro. Mas preciso falar com a sua irmã antes, tá bom, Pedro? Ela tá ali, respondeu Pedro, apontando para a entrada da escola. E lá estava Marina, conversando com uma mãe, sorrindo educadamente, sempre profissional. Rafael desceu do carro e caminhou até ela. Quando Marina o viu, seu rosto mudou. Não foi algo dramático, mas ele percebeu. O sorriso ficou mais tenso, os ombros mais rígidos. Oi, Rafael. Oi. Os meninos querem marcar um encontro no sábado, na sua casa. Você se importa? Marina olhou para os dois garotos que conversavam animados perto do portão, e seu rosto se suavizou. Claro que não. Seria ótimo. Pedro não para de falar do Lucas. Acho que nunca vi meu irmão tão feliz. Então tá combinado. Que horas? Pode ser de tarde, umas 2? Perfeito. Os dois ficaram em silêncio, por alguns segundos sem saber o que dizer. Havia tanto entre eles, tantas palavras não ditas, tantas perguntas sem respostas. Mas aquele não era o lugar. Não era a hora. Rafael, antes de você ir... Marina hesitou. A gente ainda precisa conversar. De verdade. Não sobre os meninos, sobre nós, sobre o que aconteceu. Ele desviou o olhar. Eu sei. Você está evitando. Estou. Por quê? Porque é mais fácil. Marina deu um passo à frente. Mais fácil não significa melhor. Rafael a encarou. Ela estava certa. Como sempre esteve. Marina tinha aquela capacidade de enxergar além das aparências, de ir direto ao ponto, de não aceitar meias-verdades. Fora uma das coisas que ele mais amara nela, e também uma das que mais o assustavam. Tudo bem, vamos conversar, mas não agora. Quando? Sábado, depois que eu deixar o Lucas na sua casa. Marina acenou, aliviada. Obrigada. Rafael voltou para o carro, buscou Lucas e os dois seguiram para casa. O menino não parou de falar durante todo o caminho. Contava histórias sobre Pedro, sobre a escola, sobre a professora, sobre coisas que pareciam triviais, mas que, para uma criança de 7 anos, eram o mundo inteiro. Rafael ouvia, ou fingia ouvir, enquanto sua mente vagava por territórios perigosos. Ele não conseguia parar de pensar em Marina, no que ela diria, no que ele diria, em como seria estar sozinho com ela depois de tantos anos. Parte dele estava aterrorizada. Outra parte, uma parte que ele preferia não admitir, estava ansiosa. Os dias até o sábado se arrastaram e voaram ao mesmo tempo. Rafael mergulhou no trabalho, tentando se distrair, mas os números nas planilhas pareciam sem sentido. Reuniões viravam borrões. Ligações importantes eram atendidas no piloto automático. Seu sócio, Marcelo, chegou a perguntar se estava tudo bem. Rafael garantiu que sim, que era apenas cansaço. Marcelo não pareceu convencido, mas não insistiu. Na noite de sexta-feira, Rafael subiu até o quarto de Lucas e encontrou o menino deitado na cama, olhando para o teto. Não vai dormir? Não consigo. Por quê? Tô muito animado com amanhã. Rafael sentou na beirada da cama. É bom ver você assim, filho. Feliz. Lucas virou o rosto para o pai. Você também tá feliz, pai? A pergunta pegou Rafael desprevenido. Claro que estou. Mas você nunca sorri. Rafael abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. Lucas estava certo. Ele não sorria. Não havia muito o que comemorar. Ou talvez houvesse, mas ele simplesmente não sabia como. Vou tentar sorrir mais, tá bom? Lucas sorriu. Promete? Prometo. E pela segunda vez em poucas semanas, Rafael fez uma promessa que não tinha certeza de conseguir cumprir. No sábado acordou mais cedo que o normal. Preparou um café reforçado, tomou banho e vestiu uma roupa casual. Calça jeans, camisa branca, tênis. Nada muito elaborado, mas também não desleixado. Ele queria parecer natural, como se aquilo não fosse um grande evento, mas era. E ele sabia. Lucas acordou às 8, agitado, e começou a arrumar a mochila que levaria para a casa de Pedro. Rafael teve que lembrá-lo 3 vezes, que ainda faltavam horas. O menino insistiu em ficar pronto desde cedo, com medo de se atrasarem. Às 2 em ponto, Rafael estacionou na frente de um sobrado simples, mas bem cuidado,
em um bairro tranquilo de classe média na Vila Madalena. Marina estava na porta, esperando. Ela vestia um vestido leve, de tecido florido, e os cabelos estavam soltos. Rafael sentiu algo se revirar dentro do peito. Lucas saiu correndo do carro antes mesmo de Rafael desligar o motor. Pedro apareceu na porta e os dois entraram correndo, deixando os adultos sozinhos. "Quer entrar?" perguntou Marina. "Melhor não. Se eu entrar agora, não vou conseguir sair." Ela sorriu, triste. "Então vamos caminhar. Tem uma praça aqui perto." Rafael trancou o carro e os dois começaram a andar lado a lado, em silêncio. A praça ficava a 2 quadras de distância. Tinha alguns bancos espalhados, uma área de brinquedos onde crianças corriam e gritavam, e uma árvore enorme no centro, oferecendo sombra generosa. Marina escolheu um banco afastado, longe do movimento, e sentou. Rafael hesitou antes de se sentar ao lado dela. "Obrigada por vir", disse Marina. "Eu disse que viria, eu sei, mas ainda assim, obrigada." Rafael apoiou os cotovelos nos joelhos e olhou para o chão. "Você disse que precisava me explicar. Então explica." Marina respirou fundo. "Meus pais faleceram em um acidente quando Pedro tinha 3 anos. Eu tinha 22. Acabara de me formar. Não tinha emprego fixo, não tinha dinheiro, não tinha nada. E de repente me vi responsável por uma criança. Foi desesperador, Rafael." Rafael continuou olhando para o chão, ouvindo. "Eu pensei em te contar, pensei 1000 vezes. Mas a gente estava junto fazia só 1 ano. Você tinha planos. Queria viajar, queria construir sua carreira, queria viver. E eu ia te prender. Ia transformar sua vida em uma responsabilidade que não era sua. Você não me deu escolha, Marina. Eu sei. E foi egoísmo meu. Eu achei que estava te protegendo, mas no fundo estava me protegendo. Porque eu tinha medo, Rafael. Tinha medo de você aceitar ficar por obrigação e depois me odiar. Ou pior, de você aceitar e eu ver nos seus olhos, todo dia, o arrependimento de ter aberto mão dos seus sonhos por mim." Rafael finalmente levantou o rosto e olhou para ela. "Você achou que eu era tão raso assim?" "Não. Eu achei que você era humano. E humanos se cansam. Humanos se arrependem. Eu não queria correr esse risco. Então você preferiu me abandonar. Eu não abandonei você, Rafael. Eu te libertei." Ele riu, mas era uma risada amarga. "Você me libertou? Você me destruiu, Marina. Eu passei anos tentando entender o que tinha feito de errado. Revirei cada conversa que tivemos, cada momento que passamos juntos, procurando o erro. E não achei, porque o erro não existia. Você simplesmente decidiu que eu não era forte o suficiente para ficar." Marina tinha lágrimas nos olhos. "Eu sei que estraguei tudo. Eu sei que fui covarde. Mas eu juro, Rafael, eu fiz o que achei que era certo. E doeu. Doeu tanto que eu pensei que ia morrer. Mas eu sobrevivi. Porque precisava. Porque Pedro precisava de mim." Os dois ficaram em silêncio por longos minutos. Crianças brincavam ao fundo. O sol atravessava as folhas da árvore, criando desenhos de luz e sombra no chão. "Você se casou", disse Marina, quebrando o silêncio. "Me casei. Foi feliz." Rafael demorou para responder. "Juliana era uma boa mulher. Ela me deu Lucas. A gente tinha uma vida funcional. Funcional não é feliz. Não, não é." Marina limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. "Ela partiu, não foi?" Lucas mencionou algo sobre a mãe não estar mais aqui. Rafael acenou. "Ficou doente. Não teve volta. Sinto muito." Ele deu de ombros como se aquilo fosse apenas mais um fato, mais uma informação. "A vida segue. Mas você não seguiu, Rafael. Você só continuou. É diferente." Ele a encarou. "E você? Seguiu?" Marina sorriu, mas era um sorriso triste. "Também não. Também só continuei." Os dois se olharam e, pela primeira vez, desde o reencontro, Rafael viu nela não a mulher que o abandonara, mas a menina que amara. A mesma que ria das piadas sem graça dele. A mesma que ficava horas conversando sobre nada. A mesma que fazia planos impossíveis de viagens que nunca aconteceriam. Ela ainda estava ali, mais velha, mais cansada, mais ferida,
mas ainda era ela. O que a gente faz agora? Perguntou Rafael. Marina deu de ombros. Não sei. Talvez a gente não precise fazer nada. Talvez a gente só precise existir, no mesmo espaço, no mesmo tempo, e ver o que acontece. Tenho medo, Marina. Eu também. Do que você tem medo? De estragar de novo, de te machucar de novo, de não ser suficiente. Rafael estendeu a mão e, pela primeira vez em mais de uma década, tocou o rosto dela. Você sempre foi suficiente, Marina. O problema nunca foi você. Foi a situação, foram as circunstâncias. Ela fechou os olhos e apoiou o rosto na mão dele. Eu senti tanta falta de você, Rafael. Eu também. Os dois ficaram assim, em silêncio, deixando o tempo passar. Não era um final feliz, não ainda. Mas era um começo, um recomeço. E talvez fosse tudo o que precisavam. Quando voltaram para a casa de Marina, já eram quase 5 da tarde. Lucas e Pedro estavam na sala, jogando videogame, completamente alheios ao mundo ao redor. Rafael entrou, observou o filho rindo, relaxado, livre, e sentiu uma pontada de culpa. Ele deveria ter dado aquilo ao menino antes. Deveria ter permitido que Lucas fosse apenas uma criança, mas não sabia como. A gente vai indo, disse Rafael. Já? Reclamou Lucas. Sim, vamos. Lucas se despediu do amigo e saiu arrastando os pés. Pedro acenou da porta e Marina ficou parada ao lado do irmão, observando Rafael. Obrigado pela conversa, disse ele. Obrigado por ouvir. Rafael entrou no carro e, antes de ligar o motor, olhou pelo retrovisor. Marina ainda estava lá, observando. Ele acenou e ela acenou de volta. Não era muito, mas era algo. No caminho de volta, Lucas perguntou se poderia convidar Pedro para ir na casa deles no próximo final de semana. Rafael disse que sim. E pela primeira vez em muito tempo, aquele sim veio acompanhado de algo que ele não sentia há anos: esperança. Quando chegaram em casa, Rafael preparou o jantar, ajudou Lucas com a lição de casa e colocou o menino para dormir. Depois desceu até a sala, sentou no sofá e ligou a televisão sem prestar atenção ao que passava. Sua mente estava em outro lugar. Estava naquela praça, naquele banco, naquela conversa. O telefone tocou. Era Marina. Oi, disse ela, a voz suave. Oi. Não consegui parar de pensar na nossa conversa. Eu também não. Você acha que a gente está sendo louco, Rafael? Ele riu. Acho. Mas talvez a gente precise de um pouco de loucura. Marina riu também. Talvez sim. Os dois ficaram em silêncio, ouvindo apenas a respiração um do outro. Boa noite, Rafael. Boa noite, Marina. Ele desligou e ficou olhando para o telefone. Algo estava mudando. Ele sentia. E pela primeira vez em muito tempo, Rafael não tinha certeza se queria resistir. Na segunda-feira seguinte, ao deixar Lucas na escola, Rafael encontrou Marina na entrada. Ela acenou, ele acenou de volta. Não trocaram palavras, mas o olhar foi suficiente. Havia uma conexão sendo reconstruída, tijolo por tijolo, palavra por palavra, silêncio por silêncio. As semanas passaram e a rotina ganhou uma nova dinâmica. Lucas e Pedro alternavam as casas nos finais de semana. Rafael e Marina se viam sempre, mas de forma casual, discreta, como se estivessem testando terreno desconhecido. Conversavam sobre os meninos, sobre a escola, sobre trivialidades, mas, vez ou outra, um olhar durava mais tempo. Um sorriso vinha acompanhado de uma lembrança, uma frase ficava suspensa no ar com significados múltiplos. Foi Lucas quem, sem saber, deu o próximo passo. Uma tarde, enquanto brincava com Pedro na sala, encontrou um caderno antigo entre os livros da estante de Marina. Curioso, abriu e viu desenhos, anotações, recortes de jornais antigos, e entre as páginas, um papel dobrado que parecia velho, amarelado. Tia Marina, o que é isso? Perguntou Lucas. Marina olhou e empalideceu. De onde você tirou isso? Estava no caderno que achei ali na estante. Ela pegou o papel das mãos do menino e abriu com cuidado. Era a continuação do bilhete, a parte que nunca chegou a Rafael, a parte que explicava tudo com detalhes que ele jamais soube.
Marina leu em silêncio, as mãos tremendo, e sentiu as pernas fraquejarem. Ela pensava que aquela página tinha se perdido há anos, mas não. Estava ali, o tempo todo, guardada entre memórias que ela nem lembrava mais ter. Lucas, vai brincar lá fora com o Pedro, tá? Tá bom. Assim que os meninos saíram, Marina pegou o telefone e ligou para Rafael. Preciso te ver. Agora. O que aconteceu? Encontrei algo. Algo que você precisa ler. Rafael não hesitou. Saiu do escritório, pegou o carro e dirigiu até a casa de Marina. Ela estava na porta, esperando, o papel na mão. Quando ele se aproximou, ela entregou sem dizer nada. Rafael abriu e leu. E a cada linha, o mundo ao seu redor se reorganizava. Tudo o que ele achava que sabia, tudo o que acreditava ter entendido, se transformava diante dos olhos. Marina não o deixara por falta de amor. Não partira porque ele não era suficiente. Ela partira porque amava demais, porque tinha medo de destruir a vida dele, porque achava que ele merecia mais do que ela podia oferecer. Quando terminou de ler, Rafael levantou o olhar e encontrou os olhos de Marina cheios de lágrimas. Eu nunca quis te machucar, disse ela, a voz embargada. Rafael deu um passo à frente e a abraçou. Forte, como não abraçava ninguém há anos. E Marina se desfez nos braços dele, chorando todas as lágrimas que guardara durante mais de uma década. Os dois ficaram assim por longos minutos no meio da sala, enquanto o sol da tarde entrava pelas janelas e pintava tudo de dourado. Não havia mais segredos. Não havia mais mal-entendidos. Só havia dois corações quebrados tentando se recompor, juntos. A descoberta do bilhete mudou tudo. Não de forma súbita, não como uma explosão. Foi mais como uma porta que finalmente se abriu, deixando entrar luz em um cômodo escuro há tempo demais. Rafael e Marina começaram a se ver com mais frequência. Não apenas nos encontros casuais na escola ou nas trocas rápidas quando buscavam os meninos. Passaram a marcar almoços, caminhadas, conversas que se estendiam por horas. Rafael sentia como se estivesse redescobrindo uma parte de si mesmo que havia sido enterrada junto com a partida de Marina. Ele voltou a rir. Não aquele riso educado, contido, que dava em reuniões de negócios, mas o riso verdadeiro que vinha do fundo do peito. Voltou a fazer planos, voltou a imaginar futuros possíveis. E pela primeira vez desde que Juliana partira, Rafael não se sentia apenas funcional, sentia-se vivo. Marina também mudava. A seriedade profissional que sempre carregava começou a dar lugar a uma leveza que ela não demonstrava há anos. Pedro notou. Comentou com Lucas que a irmã estava mais feliz, mais presente. E Lucas, por sua vez, compartilhou aquilo com o pai. Rafael sorriu ao ouvir. Era bom saber que Marina também estava se permitindo sentir. Mas nem tudo era simples. Lucas começou a perceber que algo estava diferente. O pai saía mais, atendia mais ligações, sorria ao olhar para o telefone. E embora o menino não soubesse exatamente o que estava acontecendo, sentia uma mudança no ar. Uma mudança que, aos poucos, começou a assustá-lo. Uma noite, Rafael estava na sala respondendo mensagens de Marina quando Lucas desceu as escadas, descalço, de pijama, o rosto meio sonolento. Pai? Rafael largou o telefone e olhou para o filho. O que foi, filho? Não está conseguindo dormir? Lucas balançou a cabeça e sentou no sofá ao lado do pai. Você está diferente. Diferente como? Não sei. Mas feliz. Rafael sorriu. E isso é ruim? Lucas ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para as próprias mãos. Você gosta da Marina, né? A pergunta pegou Rafael de surpresa. Ele não esperava que Lucas percebesse. Não tão cedo. Gosto. Por quê? Só queria saber. Isso te incomoda? Lucas deu de ombros. Não sei. Rafael colocou a mão no ombro do filho. Olha para mim, Lucas. O menino levantou o rosto, os olhos castanhos cheios de dúvidas. Não importa o que aconteça, você sempre vai ser a pessoa mais importante da minha vida. Sempre. Entendeu? Lucas acenou, mas não parecia convencido. E se você casar com ela? Rafael respirou fundo. Ele não havia pensado tão longe. Ou talvez tivesse, mas não quisesse admitir.
Se um dia isso acontecer, vai ser porque a gente se ama. Mas isso não vai mudar o que eu sinto por você. Você não vai ser substituído. Você não vai ser esquecido. Você vai continuar sendo meu filho, e eu vou continuar sendo seu pai. E se ela não gostar de mim? Como assim? E se ela gostar mais do Pedro? Ele é irmão dela. Você não é meu irmão. Você é meu pai. É diferente. Rafael puxou o filho para um abraço. Sentiu o corpo pequeno do menino tremer levemente. Lucas estava com medo. Medo de perder o pai. Medo de ser deixado de lado. Medo de não ser suficiente. Lucas, Marina já gosta de você. Muito. Ela sempre comenta como você é educado, inteligente e carinhoso. Ela não te vê como uma obrigação. Ela te vê como alguém especial. Mas você vai ter menos tempo para mim. Rafael afastou o filho só o suficiente para olhar nos olhos dele. Eu vou ter o mesmo tempo. Só que agora talvez a gente passe esse tempo com mais gente ao redor. E isso não é ruim. É bom ter pessoas que a gente ama por perto. Lucas limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Promete que não vai me esquecer? Prometo. E pela terceira vez em poucas semanas, Rafael fez uma promessa. Mas dessa vez ele sabia exatamente como cumprir. Nos dias seguintes, Rafael ficou mais atento. Percebeu que Lucas estava mais quieto, brincava menos, comia menos. Até mesmo a amizade com Pedro parecia um pouco abalada. O menino continuava indo à escola, continuava fazendo as tarefas, mas era como se uma sombra tivesse se instalado sobre ele. Rafael conversou com Marina sobre isso. Ela ficou preocupada. Eu não quero que ele se sinta assim, Rafael. Não quero ser a razão pela qual ele está sofrendo. Você não é a razão, Marina. É o medo. E medo é algo que a gente precisa enfrentar junto com ele. O que você acha que a gente deveria fazer? Incluir ele em tudo. Não esconder nada. Não fazer ele se sentir como se estivesse do lado de fora olhando para dentro. Marina acenou. Você tem razão. E foi o que fizeram. No final de semana seguinte, Rafael, Marina, Lucas e Pedro foram juntos ao Parque do Ibirapuera. Não foi um encontro formal, não foi algo planejado com rigidez. Foi só um passeio, simples, natural. Os quatro caminharam pelos caminhos arborizados, pararam para tomar sorvete, sentaram perto do lago para observar os patos. Pedro e Lucas corriam na frente, brincavam, riam. E aos poucos, Rafael percebeu que o filho começava a relaxar. Durante o passeio, Marina se abaixou até a altura de Lucas e perguntou: "Posso conversar com você um pouquinho?" Lucas olhou para o pai, que acenou, encorajando. Os dois se afastaram alguns passos e sentaram em um banco. "Lucas, eu sei que tudo isso está sendo confuso para você. E eu entendo. De verdade." Lucas olhou para as próprias mãos. "Eu não quero que meu pai me esqueça." Marina colocou a mão sobre a mão do menino. "Seu pai nunca vai te esquecer, Lucas. Você é o filho dele. Você é a coisa mais importante do mundo para ele. E eu não vim aqui para mudar isso. Eu vim para somar. Somar como? Tipo, imagina que o amor é um bolo. Quando a gente divide o bolo, cada pedaço fica menor, né? Mas o amor não funciona assim. Quanto mais a gente ama, mais amor a gente tem para dar. Então, o amor do seu pai por você não vai diminuir só porque ele está amando mais gente. Ele só vai crescer." Lucas pensou por alguns segundos. "Tipo quando eu ganhei o Pedro como amigo. Eu não parei de gostar dos outros amigos. Só ganhei mais um." Marina sorriu. "Exatamente. E você gosta de mim?" "Gosto muito, Lucas. Você é um menino incrível. Inteligente, gentil, corajoso. Eu tenho muita sorte de te conhecer." Lucas sorriu pela primeira vez em dias. E Marina sentiu algo se aquecer dentro do peito. Ela não estava apenas reconquistando Rafael. Estava ganhando um filho também. Os quatro voltaram juntos, conversando, rindo, construindo memórias. Quando Rafael deixou Marina e Pedro em casa, Lucas estava diferente. Mais leve, mais tranquilo. E Rafael agradeceu mentalmente pela sensibilidade de Marina. Ela soubera exatamente o que dizer, exatamente como agir. Naquela noite, ao colocar Lucas para dormir, o menino perguntou:
Pai, você ama a Marina? Rafael não hesitou. Amo. E ela te ama? Acho que sim. Então ela vai ser tipo... minha nova mãe? Rafael sentou na beirada da cama. Não, Lucas. Ninguém vai substituir sua mãe. Mas Marina pode ser alguém muito especial na sua vida. Alguém que te ama, que cuida de você, que quer o seu bem. Não como substituta, como alguém novo. Tá bom. Você tá bem com isso? Lucas pensou por alguns segundos e acenou. Tô. Ela é legal. Rafael sorriu e beijou a testa do filho. Dorme. Bem, campeão, boa noite, pai. Nos meses seguintes, a relação entre Rafael e Marina se aprofundou. Eles não escondiam mais. Os meninos sabiam. Pedro ficou empolgado. Disse que sempre quis ter um irmão mais velho e que agora, de certa forma, tinha. Lucas aceitou bem. Claro que ainda havia momentos de insegurança, de medo, de dúvida, mas Rafael e Marina sempre estavam atentos, sempre conversavam, sempre incluíam os meninos em tudo. Foi durante uma reunião de pais na escola que a situação começou a ficar complicada. Rafael estava na sala de reuniões quando ouviu duas mães comentando no corredor. Você, viu? A diretora está saindo com o pai de um aluno. Sério? Que absurdo! Pois é. Deveria ter mais ética, né? Como é que ela vai ser imparcial com a criança se está envolvida com o pai? Rafael sentiu o sangue ferver. Queria sair e confrontar aquelas mulheres. Mas se controlou. Não era o momento. Não era o lugar. Quando voltou para casa, contou para Marina. Ela ficou pálida. Eu sabia que isso ia acontecer em algum momento. E o que você vai fazer? Não sei. Talvez seja melhor a gente se afastar. Pelo menos enquanto o Lucas e o Pedro estiverem na escola. Rafael segurou a mão dela. Não. A gente não vai se esconder. A gente não fez nada de errado. Mas eles vão falar, Rafael. Vão questionar. E isso pode afetar meu trabalho. Pode afetar a forma como tratam o Lucas. Então a gente enfrenta. Juntos. Marina olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Você tem certeza? Tenho. Mas a situação se complicou mais rápido do que esperavam. O conselho escolar marcou uma reunião com Marina. Disseram que era sobre uma promoção. Um cargo superior. Mais responsabilidades. Melhor salário. Marina ficou confusa. Por que justamente agora? Durante a reunião ficou claro. Queriam afastá-la da função de diretora pedagógica e colocá-la em um cargo administrativo, longe do contato direto com os alunos. A justificativa oficial era reconhecimento pelo trabalho. Mas Marina sabia o que realmente estava acontecendo. Queriam distanciá-la de Rafael. Queriam evitar conflitos éticos. Queriam que ela escolhesse o trabalho ou o amor. Marina voltou para casa arrasada. Ligou para Rafael e contou tudo. Eu não sei o que fazer. Se eu aceitar, vou me afastar do que eu amo fazer. Vou ficar presa em um escritório, longe das crianças, longe do que importa. Mas se eu recusar, vão questionar minha ética, meu profissionalismo. Vão dizer que coloquei meus interesses pessoais acima do bem da escola. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Você quer que eu me afaste? O quê? Não. Então deixa comigo. O que você vai fazer? Vou defender você, publicamente. Rafael, não. Isso vai piorar tudo. Não vai. Confia em mim. E ele fez. Na reunião seguinte de pais, Rafael pediu a palavra. Levantou-se na frente de todos e, com a calma e a objetividade que usava em reuniões de negócios, começou a falar. Eu sei que tem circulado comentários sobre minha vida pessoal e sobre a diretora Marina Alves. E vim aqui esclarecer. Sim, eu e Marina temos um relacionamento, mas isso não afeta de forma alguma o trabalho dela. Marina é uma profissional excepcional, competente, dedicada, justa. Meu filho chegou nessa escola perdido, inseguro, e foi graças ao trabalho dela, ao acolhimento dela, que Lucas encontrou um lugar onde se sente seguro e feliz. Questionar a ética de Marina por causa da vida pessoal dela é não só injusto, mas também hipócrita. Quantos de vocês aqui conheceram seus cônjuges no trabalho? Quantos já tiveram relacionamentos que de alguma forma envolveram ambientes profissionais?
A diferença é que Marina escolheu uma profissão onde é constantemente vigiada, julgada, cobrada, e ainda assim, ela nunca deixou que nada interferisse no compromisso dela com essa escola e com essas crianças. Então, antes de criticar, antes de julgar, pensem no que estão fazendo. Pensem em como estão tentando punir uma mulher por algo que não é crime, por algo que é, na verdade, apenas amor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Algumas mães desviaram o olhar, outras acenaram concordando. E no fundo da sala, Marina estava em pé, as mãos sobre a boca, os olhos marejados. Quando a reunião terminou, várias pessoas se aproximaram de Rafael para cumprimentá-lo, para dizer que ele estava certo, para se desculpar pelos comentários maldosos. E uma semana depois, o conselho escolar voltou atrás na decisão. Marina poderia continuar como diretora pedagógica. Não haveria afastamento, não haveria punição. Naquela noite, Marina foi até a casa de Rafael. Lucas já estava dormindo. Os dois ficaram na sala, sentados no sofá, em silêncio. "Obrigada", disse Marina. "Eu não fiz nada demais." "Fez sim. Você me defendeu, mesmo sabendo que podia te expor, mesmo sabendo que as pessoas iam julgar você também." Rafael segurou a mão dela. "Eu não ligo para o que as pessoas pensam, Marina. Eu só ligo pelo que a gente sente. E o que eu sinto por você é real, é verdadeiro. E eu não vou esconder isso de ninguém." Marina se aproximou e beijou Rafael. Foi um beijo suave, carregado de anos de saudade, de dor, de superação. E quando se separaram, os dois sabiam que não havia mais volta. Estavam juntos, de verdade, e nada mais importava. Nas semanas seguintes, a vida ganhou uma nova rotina. Rafael, Marina, Lucas e Pedro se tornaram aos poucos uma família. Não, no papel não oficialmente, mas nos gestos, nos hábitos, na presença constante uns dos outros. Jantavam juntos, assistiam filmes juntos, faziam passeios juntos, e pela primeira vez em muito tempo, todos os quatro sentiam que pertenciam a algum lugar. Lucas floresceu. Voltou a sorrir, voltou a brincar, voltou a ser criança. E Rafael, ao observar o filho, entendia que havia feito a coisa certa. Não só por ele, mas por todos eles. Uma noite, enquanto arrumava o quarto de Lucas, Rafael encontrou um desenho que o menino havia feito. Era simples. 4 bonecos de palito. Ele, Lucas, Marina e Pedro. Todos de mãos dadas. Embaixo, escrito com a letra torta de criança, estava a frase: "Minha família nova." Rafael sentiu um nó na garganta. Dobrou o desenho com cuidado e guardou na carteira. Era a prova de que, mesmo depois de tanto sofrimento, de tanta dor, ainda era possível reconstruir. Ainda era possível amar. Ainda era possível ser feliz. E naquela noite, antes de dormir, Rafael fez algo que não fazia há anos. Ele agradeceu. Não sabia exatamente a quem. Talvez ao destino, talvez à vida, talvez a Juliana, onde quer que ela estivesse, por ter trazido Marina de volta, por ter dado a ele uma segunda chance, por ter mostrado que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra um caminho de volta. Os meses passaram e a vida seguia com uma leveza que Rafael não experimentava há anos. A rotina da família havia se estabelecido de forma natural. Nos finais de semana todos se reuniam, às vezes na casa de Rafael, às vezes na casa de Marina. Lucas e Pedro eram inseparáveis, e a amizade entre os dois fortalecia ainda mais a união dos adultos. Era como se as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem no lugar certo. Marina passou a frequentar a casa de Rafael com mais regularidade. Deixava algumas roupas no armário dele, trazia produtos de cuidado pessoal que ficavam espalhados pelo banheiro, cozinhava refeições que enchiam a cozinha de aromas esquecidos. A casa que antes era silenciosa e fria ganhou vida. Rafael percebia a diferença todas as manhãs. Acordava e, em vez do vazio costumeiro, havia risadas vindas da cozinha, conversas animadas entre Lucas e Marina, a presença de alguém que fazia daquele espaço não apenas uma residência, mas um lar. Foi em uma manhã de sábado que Marina levantou um assunto que há semanas rondava sua cabeça.
Rafael, precisamos conversar sobre uma coisa. Ele estava preparando café, ainda de pijama, o cabelo bagunçado. Virou-se para ela, curioso. Que coisa? A escola vai fazer uma apresentação de fim de ano. As crianças vão encenar histórias criadas por elas mesmas. E o Lucas, ele quer fazer uma sobre a gente. Rafael parou o que estava fazendo. Sobre a gente? Marina acenou. Ele contou para a professora que quer contar a história de um homem solitário que reencontrou uma princesa triste e que juntos eles construíram um novo lar. A professora achou lindo e aprovou. E você acha que é uma boa ideia? Marina suspirou. Eu acho que é o jeito dele processar tudo o que aconteceu. E se é isso que ele precisa, então sim, acho uma boa ideia. Mas queria saber o que você pensa. Rafael apoiou-se no balcão da cozinha, pensativo. Se é o que ele quer, então tá tudo bem. Contanto que ele se sinta confortável. E você? Você se sente confortável com isso? Com todo mundo sabendo? Rafael deu de ombros. A gente já não esconde mais, Marina. Todo mundo na escola sabe. Os pais sabem. Os professores sabem. Talvez seja até bom. Que a forma dele dizer pro mundo que ele tá feliz. E que aceita a gente. Marina sorriu, aliviada. Você sempre sabe o que dizer. Não sempre. Mas tento. Os dois se abraçaram. E Rafael sentiu uma paz que há muito não sentia. Tudo estava se encaixando. Finalmente. A apresentação seria em 3 semanas. Lucas mergulhou nos ensaios com uma empolgação que surpreendeu até mesmo a professora. Ele escreveu o roteiro com a ajuda de Marina, escolheu os colegas que fariam os personagens e coordenou tudo como um pequeno diretor de teatro. Rafael acompanhava tudo de longe, orgulhoso, impressionado com a maturidade do filho. A história que Lucas criou era simples, mas tocante. Um homem vivia sozinho em um castelo escuro. Ele trabalhava muito, mas não sorria nunca. Até que um dia, ao levar o filho pequeno para a escola, reencontrou uma princesa que ele amara há muito tempo. A princesa também estava triste, porque cuidava sozinha do irmão mais novo. Mas quando os dois se reencontraram, a luz voltou. E juntos, com coragem e amor, eles transformaram o castelo escuro em um lar cheio de vida. No dia da apresentação, o auditório da escola estava lotado. Pais, professores, alunos. Marina estava nos bastidores ajudando as crianças a se arrumarem. Rafael estava na plateia, nervoso, as mãos suadas, o coração acelerado. Quando as luzes se apagaram e as cortinas se abriram, Lucas apareceu no palco vestido com uma capa preta, representando o homem solitário. Ele falava com uma seriedade que contrastava com a pouca idade, mas havia algo de verdadeiro em cada palavra. Quando a menina que fazia a princesa entrou em cena, o público ficou em silêncio. A encenação era singela, mas carregada de emoção. No final, quando os personagens se davam as mãos e declaravam que haviam encontrado um novo lar, o público aplaudiu de pé. Rafael tinha lágrimas nos olhos. Marina, nos bastidores, chorava sem esconder. Depois da apresentação, várias pessoas se aproximaram de Rafael para cumprimentá-lo, para dizer que a história era linda, para desejar felicidades. E pela primeira vez, Rafael não sentiu julgamento, sentiu acolhimento. Marina veio até ele segurando a mão de Lucas e Pedro. Vocês foram incríveis, disse Rafael, abraçando os três. Gostou, pai? Adorei. Você é um artista. Lucas sorriu, orgulhoso, e Rafael sentiu o peito se encher de algo que não sabia nomear. Era gratidão, era alegria, era esperança. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Rafael e Marina ficaram na varanda da casa dele, observando as luzes da cidade. Obrigado, disse Rafael. Por quê? Por ter voltado. Por ter dado uma segunda chance pra gente. Por ter feito meu filho feliz. Marina encostou a cabeça no ombro dele. Eu que agradeço, Rafael, por ter me aceitado de volta, por ter me dado uma família, por ter me mostrado que ainda é possível recomeçar. Os dois ficaram ali, em silêncio, sabendo que haviam atravessado o pior e que agora finalmente podiam viver. 2 semanas depois, Marina começou a se sentir estranha, cansaço excessivo, náuseas matinais,
sensibilidade emocional. No início achou que era estresse do trabalho, mas quando os sintomas persistiram, decidiu fazer um teste, e o resultado mudou tudo. Ela estava grávida. Marina ficou paralisada na frente do banheiro, olhando para o teste positivo. Não sabia o que sentir. Alegria? Medo? As duas coisas ao mesmo tempo. Ela e Rafael nunca haviam conversado sobre ter filhos juntos. Tudo estava acontecendo tão rápido. Será que ele ficaria feliz? Será que estava preparado? Decidiu contar naquela mesma noite. Preparou um jantar especial. Esperou que Pedro dormisse e ligou para Rafael pedindo que ele fosse até lá. Ele chegou meia hora depois preocupado. Aconteceu alguma coisa? Marina respirou fundo. Senta aqui comigo. Os dois se sentaram no sofá. Marina segurava as mãos dele, nervosa. Eu tenho uma notícia. Que notícia? Ela olhou nos olhos dele e disse simplesmente, estou grávida. Rafael ficou em silêncio, processando, tentando entender. Depois, devagar, um sorriso se formou no rosto dele. Grávida? De verdade. De verdade. Rafael a puxou para um abraço tão forte que Marina mal conseguia respirar. Eu não acredito, a gente vai ter um bebê. Marina começou a chorar aliviada. Você tá feliz? Feliz? Eu tô sem palavras, Marina. É a melhor notícia que eu poderia receber. Os dois ficaram abraçados por longos minutos, rindo e chorando ao mesmo tempo. Era inesperado, era assustador, mas era perfeito. Nos dias seguintes, Rafael e Marina contaram para as crianças. Lucas ficou empolgado. Perguntou se podia escolher o nome do bebê. Pedro ficou curioso. Quis saber se seria menino ou menina. E os dois, juntos, começaram a planejar como seria ter um irmãozinho ou irmãzinha. Mas a alegria inicial foi interrompida por uma notícia preocupante. No primeiro ultrassom, o médico detectou algumas irregularidades. Nada definitivo, mas indicadores de que a gestação poderia apresentar riscos. Marina precisaria de acompanhamento constante, repouso moderado e atenção redobrada a qualquer sinal de complicação. Rafael ficou apavorado. A ideia de perder Marina, de perder o bebê, de ver tudo desmoronar novamente era insuportável. Mas ele não deixou que o medo transparecesse, pelo menos não na frente dela. A gente vai passar por isso juntos, disse ele, segurando a mão de Marina na saída do consultório. E se algo der errado, Rafael? Não vai dar. Eu não vou deixar. Mas ela via o medo nos olhos dele, via a tensão, e sabia que, por baixo daquela fachada de controle, Rafael estava tão apavorado quanto ela. Os meses seguintes foram difíceis. Marina precisou reduzir a carga de trabalho na escola. Rafael assumiu ainda mais responsabilidades em casa, cuidando não só de Lucas, mas também ajudando Pedro e garantindo que Marina descansasse. Ele contratou uma enfermeira para acompanhar a gestação de perto, marcou consultas com os melhores especialistas, fez tudo ao seu alcance para garantir que tudo corresse bem. Mas a incerteza era constante. Cada exame novo trazia uma dose de ansiedade. Cada resultado levemente alterado gerava noites em claro. Rafael voltou a ter insônia. Passava horas acordado, olhando para o teto, imaginando todos os cenários possíveis. E sempre que Marina acordava e o encontrava assim, ela segurava a mão dele e dizia: a gente vai conseguir, Rafael. Eu sei que a gente vai. E ele queria acreditar. Precisava acreditar. Lucas e Pedro perceberam a tensão. Tentaram ajudar do jeito deles. Faziam desenhos para Marina, preparavam lanchinhos improvisados, inventavam histórias engraçadas para distraí-la. E Marina, mesmo cansada, mesmo preocupada, sorria. Porque aquilo era amor, puro e simples. Uma noite, Lucas entrou no quarto de Rafael e encontrou o pai sentado na beirada da cama, o rosto entre as mãos. Pai, você tá chorando? Rafael limpou os olhos rapidamente e tentou sorrir. Não, filho, só tô cansado. Lucas sentou ao lado dele. Você tá com medo que a Marina fique doente, né? Tipo, a mamãe. Rafael olhou para o filho, surpreso. Ele não esperava que Lucas fizesse aquela conexão. Estou.
Mas a Marina não vai ficar, pai. Ela é forte. E a gente vai cuidar dela. Eu, você e o Pedro. A gente vai cuidar dela juntos. Rafael abraçou o filho, emocionado. Você cresceu, Lucas, virou um homem. Lucas sorriu. Aprendi com você. No 7º mês de gestação, Marina precisou ser internada. Os médicos detectaram um aumento na pressão arterial que exigia monitoramento constante. Rafael não saiu do lado dela. Montou um escritório improvisado no quarto do hospital, trabalhava de lá, dormia em uma poltrona desconfortável ao lado da cama dela. Lucas e Pedro iam visitá-la todos os dias depois da escola, levando desenhos, cartas, pequenos presentes. Durante uma dessas visitas, Lucas se aproximou de Marina e disse: "Quando a bebê nascer, eu quero ser o primeiro a segurar ela." Marina sorriu, tocada. "Por quê?" "Porque eu quero que ela saiba desde o começo que ela é amada, que ela tem uma família, que ela nunca vai estar sozinha." Marina começou a chorar, emocionada. E Rafael, do outro lado do quarto, sentiu o peito apertar. Lucas havia se transformado. Não era mais aquele menino inseguro, assustado. Era uma criança cheia de amor, de empatia, de coragem. No 8º mês, os médicos decidiram que era mais seguro antecipar o parto. Marina foi levada para a sala de cirurgia, nervosa, mas determinada. Rafael segurou a mão dela até o último segundo, sussurrando palavras de encorajamento, de amor, de esperança. As horas de espera foram as mais longas da vida de Rafael. Ele caminhou pelo corredor dezenas de vezes, incapaz de ficar parado. Lucas e Pedro estavam na sala de espera com o irmão de Marina, que havia viajado de outra cidade para estar presente. Todos rezavam, todos torciam, todos esperavam. Até que finalmente a porta da sala de cirurgia se abriu. O médico saiu, tirando a máscara, e sorriu. Tudo correu bem. Mãe e bebê estão bem. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. Segurou-se na parede, aliviado, grato, emocionado. "Posso vê-las?" "Pode. Elas estão esperando por você." Rafael entrou na sala de recuperação e encontrou Marina deitada na maca, cansada, mas sorrindo. E nos braços dela, enrolada em um cobertor rosa, estava a bebê. Pequena, frágil, perfeita. Rafael se aproximou devagar, como se tivesse medo de quebrar o momento. Marina estendeu os braços, oferecendo a filha. "Ela é sua também, Rafael." Ele pegou a bebê com cuidado, olhou para aquele rostinho enrugado e sentiu algo se romper dentro do peito. Não era só amor. Era renascimento. Era redenção. Era a prova de que, mesmo depois de tanta dor, a vida ainda reservava momentos de pura beleza. "Ela é linda", sussurrou Rafael. "Igual ao pai", brincou Marina. "Igual à mãe." Os dois sorriram, exaustos, mas felizes. Mais tarde, quando Marina estava mais recuperada, Rafael trouxe Lucas e Pedro para conhecerem a irmã. Lucas entrou no quarto com aquela seriedade característica, mas quando viu a bebê, seu rosto se iluminou. "Ela é tão pequena." "É", disse Marina. "E você vai ajudar a cuidar dela, né?" "Vou. Prometo." Lucas se aproximou e, com cuidado, tocou a mãozinha da bebê. Ela apertou o dedo dele com força e Lucas riu, emocionado. "Ela já me ama." "Claro que ama", disse Rafael. "Como não amar?" Pedro também se aproximou, curioso, e os dois meninos ficaram ali observando a irmã mais nova, com uma mistura de fascínio e responsabilidade. "Como a gente vai chamar ela?" perguntou Pedro. Rafael e Marina trocaram olhares. "A gente pensou em Sofia", disse Marina. "Sofia?" repetiu Lucas. "Eu gostei." "Então Sofia será", confirmou Rafael. E assim, naquela sala de hospital, com as cortinas abertas deixando entrar a luz suave da tarde, uma nova família se formou. Não era perfeita, não era tradicional, mas era deles, e era real. Naquela noite, depois que as crianças foram embora, Rafael ficou sozinho com Marina e Sofia. Ele sentou na cadeira ao lado da cama, observando as duas dormirem, e sentiu uma gratidão tão intensa que doía. "Obrigado", sussurrou ele, sem saber exatamente para quem falava. Talvez para o destino, talvez para Juliana, talvez para a vida. "Obrigado por não desistir de mim.
Obrigado por me dar essa segunda chance. Obrigado por me mostrar que ainda é possível amar. E pela primeira vez em muitos anos, Rafael dormiu em paz, sem medo, sem culpa, apenas grato, simplesmente feliz. A vida tem uma forma curiosa de nos ensinar que os finais nem sempre são o que imaginamos. Às vezes, o que parece ser um ponto final é apenas uma vírgula, uma pausa antes de um recomeço. E foi exatamente isso que Rafael descobriu nos meses que se seguiram ao nascimento de Sofia. A casa em Pinheiros, que por tantos anos fora apenas um espaço funcional, um lugar para dormir e acordar, transformou-se em algo muito maior. Transformou-se em um lar. Os cômodos antes silenciosos agora ecoavam com sons de vida. O choro da bebê durante a madrugada, as risadas de Lucas e Pedro correndo pelos corredores, a voz suave de Marina cantando canções de ninar, o barulho de panelas na cozinha nos domingos de manhã. Tudo, aquilo que Rafael nunca soube que precisava, mas que agora não conseguia mais imaginar viver sem. Marina e Pedro haviam se mudado oficialmente para a casa algumas semanas após a alta hospitalar. Não houve uma proposta formal, não houve um pedido de casamento dramático. Simplesmente aconteceu. Rafael sugeriu, Marina concordou, e em poucos dias a casa estava cheia de caixas, roupas, brinquedos, livros e tudo aquilo que compõe uma vida compartilhada. O irmão mais velho de Marina, Gustavo, que morava em Curitiba, veio a São Paulo para ajudar na mudança. Era um homem de meia idade, sério, mas com um sorriso fácil. Ele observava Rafael com aquela desconfiança natural de quem protege a irmã, mas aos poucos foi se rendendo, principalmente quando viu como Rafael cuidava de Marina, como olhava para Sofia, como tratava Lucas e Pedro com o mesmo amor e atenção. Você é um bom homem, Rafael, disse Gustavo em um dos últimos dias da visita. Marina merece isso. Ela passou por muita coisa, abriu mão de muita coisa. É bom ver que finalmente ela encontrou alguém que enxerga o valor dela. Rafael acenou tocado. Eu é que tenho sorte, Gustavo. Sua irmã me devolveu uma parte de mim que eu achei que tinha perdido para sempre. Gustavo sorriu e estendeu a mão. Os dois apertaram as mãos, um gesto simples que selava uma aliança silenciosa. Gustavo voltou para Curitiba, mas passou a visitar São Paulo com mais frequência, sempre trazendo presentes para as crianças e histórias engraçadas que faziam Marina rir até chorar. Os primeiros meses com Sofia foram intensos. O bebê exigia atenção constante e Marina, ainda se recuperando do parto, precisava de ajuda. Rafael assumiu com uma dedicação que surpreendeu até mesmo a si próprio. Ele trocava fraldas, preparava mamadeiras, acordava no meio da noite para embalar a filha quando ela chorava. E fazia tudo aquilo não como obrigação, mas como um privilégio, porque Sofia não era apenas a filha de Marina, era a filha deles, e Rafael sentia um amor tão intenso por aquela criança que às vezes assustava. Lucas observava tudo com atenção. O menino, que antes era filho único, agora dividia a atenção do pai com mais 2 pessoas. E embora Rafael e Marina fizessem questão de incluí-lo em tudo, Lucas não podia evitar alguns momentos de insegurança. Foram momentos pequenos, quase imperceptíveis. Uma tristeza passageira ao ver o pai segurando Sofia. Um silêncio prolongado durante o jantar. Um pedido repetido para brincar que não era atendido de imediato porque o bebê estava chorando. Rafael percebeu e agiu. Uma noite, depois que Sofia finalmente adormeceu, Rafael subiu até o quarto de Lucas. O menino estava deitado na cama, olhando para o teto, os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Filho, posso entrar? Lucas se sentou, limpando rapidamente os olhos. Pode. Rafael fechou a porta e sentou na beirada da cama. Quer me contar o que está acontecendo? Nada. Lucas, eu sei quando você não está bem. Eu sou seu pai. O menino hesitou, depois suspirou fundo. Às vezes eu sinto que você não tem mais tempo para mim. Rafael sentiu uma facada no peito. O quê? Claro que tenho. Mas você está sempre com a Sofia, ou com a Marina, ou com o Pedro. E eu fico sozinho. Rafael puxou o filho para um abraço.
Lucas, me desculpa. Me desculpa mesmo, eu não percebi. Mas você precisa entender uma coisa. Ter a Sofia, ter a Marina, ter o Pedro aqui não diminui o que eu sinto por você. Você é meu filho. Você sempre vai ser meu filho. E você sempre vai ser a pessoa mais importante da minha vida. Mas você ama a Sofia também. Amo. E amo o Pedro. E amo a Marina. Mas isso não tira nada do amor que eu tenho por você. Amor não divide, Lucas. Amor multiplica. Quanto mais a gente ama, mais amor a gente tem para dar. Você entende? Lucas acenou, mas ainda parecia inseguro. Rafael pensou por alguns segundos e teve uma ideia. Que tal a gente fazer uma coisa? Todo sábado de manhã, só eu e você. A gente sai, faz algo que você escolher. Pode ser jogar bola, ir no parque, tomar sorvete, qualquer coisa. Mas é nosso momento, só nosso. O que você acha? Os olhos de Lucas se iluminaram. Sério? Sério. Promessa de pai. Lucas sorriu aliviado e abraçou Rafael com força. Obrigado, pai. A partir daquele dia, todo sábado de manhã se tornou sagrado. Rafael e Lucas saíam juntos, deixando Marina, Pedro e Sofia em casa. Às vezes iam jogar futebol em um campo perto de casa. Às vezes iam ao cinema. Às vezes simplesmente caminhavam pelo bairro, conversando sobre tudo e nada. E aqueles momentos se tornaram os mais preciosos para os dois. Marina também percebeu a importância daquilo e passou a fazer o mesmo com Pedro. Todas as tardes de quinta-feira, ela e o irmão mais novo saíam para tomar um lanche, caminhar, conversar. Era um momento só deles, onde Pedro podia ter a atenção exclusiva da irmã sem dividir com ninguém. Aos poucos, a dinâmica da família foi se ajustando. Cada um encontrou seu espaço, seu papel, sua forma de contribuir. Lucas se tornou o irmão mais velho exemplar, sempre ajudando com a Sofia, sempre atento ao que o Pedro precisava. Pedro, por sua vez, trouxe uma alegria contagiante para a casa. Estava sempre inventando brincadeiras, fazendo piadas, transformando dias comuns em momentos especiais. E Sofia, mesmo tão pequena, já era o centro que mantinha todos unidos. Rafael mudou. Não foi uma mudança drástica, mas foi profunda. Ele continuava sendo o homem responsável, metódico, que acordava no mesmo horário todos os dias. Mas agora sorria mais, ria mais, abraçava mais, permitia-se sentir, e aquilo fazia toda a diferença. No trabalho, seus colegas perceberam. Marcelo, seu sócio, comentou durante uma reunião: "Rafael, você está diferente, mais leve." Rafael sorriu. "Estou feliz, Marcelo. Simples assim. E é bom ver. Durante anos você foi uma máquina, eficiente, mas distante. Agora você é humano. Sempre fui humano. Só não sabia mostrar. Pois continua mostrando. Tá te fazendo bem." E estava. Rafael sentia como se tivesse acordado de um sono profundo. Tudo parecia mais vívido, mais intenso, mais real. As cores eram mais brilhantes, os sabores mais marcantes, os abraços mais calorosos. E ele sabia que tudo aquilo era por causa de Marina, dos meninos, da Sofia. Eles o haviam salvado, sem saber, sem tentar, simplesmente por existirem. Uma tarde, Marina encontrou Rafael no quarto de Lucas, sentado no chão, folheando álbuns de fotos antigas. Eram fotos de quando Lucas era bebê, de quando Juliana ainda estava viva. "O que você está fazendo?" perguntou Marina, sentando ao lado dele. "Só relembrando." Marina observou as fotos. Juliana era bonita, sorridente. Havia uma doçura no rosto dela que era inegável. "Ela era especial", disse Marina. "Era. E eu a amei. Do meu jeito. Não foi o amor que eu sentia por você. Foi diferente. Mais calmo, mais seguro." "E você se sente culpado por ter seguido em frente?" Rafael demorou para responder. Às vezes sinto que traí a memória dela." Marina segurou a mão dele. "Rafael, você não traiu ninguém. Juliana partiu. E você continuou vivo. E você merecia continuar vivendo. Ela ia querer isso. Qualquer pessoa que te amasse de verdade ia querer isso. Você acha?" "Tenho certeza." Rafael olhou para Marina, os olhos marejados. "Obrigado. Por entender."
por não ter ciúmes de quem veio antes. Marina sorriu. Eu não tenho ciúmes de Juliana. Ela te deu o Lucas, e o Lucas é uma das melhores coisas que já aconteceram na minha vida. Como eu poderia ter ciúmes de quem me deu isso? Rafael beijou a testa dela, emocionado, e os dois ficaram ali, no chão do quarto de Lucas, rodeados por memórias do passado, construindo memórias para o futuro. Os meses se transformaram em 1 ano. Sofia completou seu primeiro aniversário em uma festa simples, mas cheia de amor. Gustavo veio de Curitiba, trazendo a esposa e os 2 filhos pequenos. A casa ficou cheia, barulhenta, caótica, e Rafael adorou cada segundo. Durante a festa, enquanto observava todos reunidos na sala, comendo bolo, rindo, contando histórias, Rafael sentiu uma paz profunda. Era aquilo. Era exatamente aquilo que ele sempre quisera, mas nunca soubera nomear. Uma família. Não no sentido tradicional, não no formato que a sociedade esperava, mas uma família verdadeira, construída com amor, paciência, superação. Lucas, agora com 9 anos, carregava Sofia no colo, mostrando para ela os balões coloridos pendurados no teto. Pedro corria pela casa com os primos, fazendo mais barulho do que 5 crianças juntas. Marina estava na cozinha com Gustavo e a cunhada, preparando mais salgadinhos, e Rafael, no meio de tudo aquilo, apenas observava, grato. Marcelo, que também fora convidado para a festa, se aproximou de Rafael. Você conseguiu, hein? Conseguiu o quê? Construir uma vida de verdade. Rafael sorriu. Não foi só eu, foi todo mundo. Cada pessoa aqui teve um papel nisso. Mesmo assim, você permitiu. E isso já é muita coisa. Os 2 brindaram com refrigerante e Rafael sentiu que Marcelo estava certo. Ele permitiu. Permitiu amar de novo. Permitiu ser amado. Permitiu que a vida o surpreendesse. E foi a melhor decisão que já tomara. À noite, depois que todos foram embora e a casa finalmente voltou ao silêncio, Rafael e Marina colocaram as 3 crianças para dormir. Primeiro Sofia, que adormeceu instantaneamente, cansada da festa. Depois Pedro, que lutou contra o sono até não aguentar mais. E por último Lucas, que insistiu em ajudar a arrumar a casa antes de ir para a cama. Quando finalmente ficaram sozinhos, Rafael e Marina se sentaram no sofá, exaustos, mas felizes. Foi um dia lindo, disse Marina. Foi. Perfeito. Marina encostou a cabeça no ombro de Rafael. Às vezes eu não acredito que isso é real, que a gente está aqui, juntos, com essa família linda. Eu também não. Mas é real. E é nosso. Rafael, você acha que a gente fez a coisa certa, juntando as famílias assim, tão rápido? Rafael pensou por alguns segundos. Não sei se fizemos a coisa certa no sentido convencional, mas sei que fizemos a coisa certa pra gente. E no final é isso que importa. Marina sorriu e beijou Rafael, e os 2 ficaram ali, abraçados, sabendo que haviam atravessado tempestades, enfrentado medos, superado dores, e que agora, finalmente, podiam simplesmente ser. Os anos seguintes foram de crescimento. Lucas se tornou um pré-adolescente responsável, inteligente, cheio de sonhos. Pedro continuou sendo a alegria da casa, sempre com uma piada pronta, sempre pronto para ajudar. E Sofia crescia saudável, linda, cercada de amor. Rafael pediu Marina em casamento em uma tarde comum, sem grandes preparativos, sem gestos dramáticos. Simplesmente olhou para ela, na cozinha, enquanto ela preparava o jantar e disse: "Casa comigo." Marina se virou, surpresa. "O quê? Casa comigo? Oficialmente. Eu quero que você seja minha esposa. Não porque a gente precisa, mas porque eu quero. Porque você é a pessoa com quem eu quero passar o resto da minha vida." Marina começou a chorar e acenou repetidas vezes. Sim, sim, 1000 vezes sim. O casamento foi simples, uma cerimônia pequena, apenas com os mais próximos. Lucas foi o padrinho. Pedro levou as alianças. Sofia, já com 2 anos, jogou pétalas de flores pelo corredor. E quando Rafael e Marina trocaram os votos, não havia uma pessoa na sala que não estivesse emocionada. Hoje, anos depois daquele reencontro inesperado na sala da diretoria,
a vida de Rafael é completamente diferente. A casa em Pinheiros não é mais silenciosa. É cheia de vida, de sons, de histórias. Lucas está na adolescência, já pensando em faculdade, em futuros possíveis. Pedro está descobrindo suas paixões, seus talentos. Sofia é uma criança alegre, esperta, que carrega um pouco de cada um deles. Gustavo continua visitando regularmente, agora acompanhado sempre da família. E a casa, nos fins de semana, vira um verdadeiro refúgio, onde todos se encontram, compartilham refeições, contam novidades, fortalecem laços. Rafael olha para tudo isso e entende finalmente o que Juliana quis dizer naqueles últimos dias, quando ainda conseguia falar. Ela pediu que ele fosse feliz, que vivesse, que não deixasse a dor consumi-lo. Na época, Rafael não soube como cumprir aquele pedido, mas agora sabe, e está cumprindo, todos os dias. Marina trouxe de volta a parte de Rafael que ele pensava ter perdido, a capacidade de sentir, de amar, de se entregar. E Rafael deu a Marina o que ela nunca teve, uma família completa, um lar seguro, a certeza de que não precisava carregar tudo sozinha. E as crianças? As crianças são o elo que conecta tudo. Lucas, que poderia ter se perdido na ausência da mãe, encontrou em Marina não uma substituta, mas uma aliada. Pedro ganhou uma figura paterna que ele nunca teve. E Sofia nasceu em um ambiente de amor tão grande que nem sabe o que é falta. Certa noite, Rafael estava no quarto arrumando algumas coisas quando encontrou o bilhete. Aquele bilhete antigo, amarelado, que Marina deixara há tantos anos. Ele leu mais uma vez e sorriu. Não era mais doloroso. Não era mais um símbolo de perda. Era um símbolo de recomeço, de segundas chances, de amor que resiste ao tempo. Guardou o bilhete de volta e desceu até a sala. Marina estava no sofá, Sofia dormindo no colo. Lucas e Pedro estavam no chão, jogando videogame, as risadas ecoando pela casa. Rafael parou na porta e apenas observou. Era aquilo. Era exatamente aquilo. A vida não lhe tirou nada. Apenas o preparou. Preparou para receber de volta o amor que um dia perdeu. Preparou para ser não apenas um executivo eficiente, mas um pai presente. Preparou para entender que a felicidade não é um destino, é uma escolha. Uma escolha que se faz todos os dias. E Rafael escolheu. Escolheu amar. Escolheu viver. Escolheu acreditar. E essa escolha fez toda a diferença. Hoje, quando Rafael acorda de manhã, não é mais às 5h40, é às 6, porque agora ele não precisa da disciplina rígida para se manter de pé. Ele tem razões para acordar, tem pessoas para amar, tem uma vida para viver. E enquanto prepara o café, enquanto ouve os sons da casa acordando, enquanto sente o cheiro do pão quentinho que Marina colocou no forno, Rafael sorri. Não, um sorriso educado, formal, distante, mas um sorriso verdadeiro, de alguém que finalmente entendeu que viver não é apenas sobreviver, é se permitir sentir, é se permitir errar, é se permitir amar. E Rafael ama. Ama com uma intensidade que antes assustava, mas agora liberta. Ama Marina, que voltou e trouxe consigo a possibilidade de recomeço. Ama Lucas, que cresceu e se tornou um homem forte, sensível, incrível. Ama Pedro, que ensinou que família não é só sangue, é escolha. E ama Sofia, que nem sabe ainda, mas foi a prova de que a vida sempre reserva surpresas. E que algumas delas são simplesmente perfeitas. A jornada não foi fácil. Houve dor, houve medo, houve momentos em que desistir parecia a única opção. Mas Rafael não desistiu. Marina não desistiu. E juntos, eles construíram algo que vai além de um relacionamento, além de uma família tradicional. Eles construíram um lar. Um lugar onde cada um pode ser exatamente quem é, sem máscaras, sem medos, sem reservas. E no final, essa é a maior lição de todas. Que o amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta obstáculos. É aquele que, mesmo diante deles, escolhe continuar. Escolhe lutar. Escolhe acreditar. E Rafael e Marina escolheram.
todos os dias, e continuarão escolhendo, porque agora sabem que o amor não é encontrado, é construído, tijolo por tijolo, palavra por palavra, gesto por gesto, e eles estão construindo algo lindo, algo que vai durar para sempre. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael e Marina tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de recomeços, de superação e de amor que resiste ao tempo, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Foi o reencontro inesperado? A força de Lucas? A coragem de Marina? Ou a transformação de Rafael? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que nunca é tarde para recomeçar e que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você acreditar que a vida sempre nos dá novas chances de sermos felizes.